Vamos lá, agora vamos para a parte 4, que é a parte que a gente vai repassar o modelo finalizado, né? Eu vou passar para vocês como ficou o modelo e vou falar de chaves de um banco de dados e depois aplicar as chaves nas cardinalidades, tá? Vou até mergulhar um pouquinho mais na parte de chaves com cardinalidade. Então, o modelo finalizado, até coloco aqui para vocês verificarem quando a gente soltar a aula, só que eu vou mostrar para vocês aqui que vai ser muito melhor, tá? Eu montei o modelo aqui completo para vocês e a gente vai passar por todo esse modelo e a gente pode até fazer algumas brincadeiras aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui por cima. Como a gente já falou, um cliente possui 0 plano de fidelidade, no mínimo, como ele pode possuir no máximo um plano de fidelidade. E um plano de fidelidade possui no máximo um cliente. Então a gente tem 1 para 1. É o único caso aqui que vai ser 1 para 1, tá, pessoal? No nosso modelo MER. Esse aqui é o completão. Lembra que a gente estava fazendo todas as cardinalidades individuais, né? Duas entidades só e nada mais. No caso aqui, eu interliguei tudo. E o seu MER, ele só vai fazer sentido se todas as tabelas estiverem relacionadas. Então, se você tiver uma tabela fora do contexto, na verdade você não tem que colocar ela. Ah, não, mas o cara falou lá que tem você conseguiu, na explicação do seu cliente, da área de negócio, captar ali que você tem uma entidade naquela explicação dele do negócio. Tá, beleza. Aí você vai começar a desenvolver o MER e você vê que aquela entidade não se relaciona com nada. Então, na verdade, ela não tem que estar no seu MER. Porque todas as entidades elas têm que ter alguma relação, tá bom? Então, vocês podem ver aqui, todas elas se interligam. Então, um cliente possui fidelidade e tudo mais. Agora, um cliente, uma venda realizada por um cliente, o cliente realiza uma venda. Então, um cliente pode realizar N vendas, né? Então o cliente vai lá, pode comprar várias vendas. Mas uma venda, ela só pode ter um cliente. Então, e outra coisa, um cliente, ele pode comprar, ele pode nem sempre fazer uma venda. Por exemplo, vamos supor que, vamos usar o exemplo do Rafa lá de novo. Rafa estava lá na Candice, junto comigo, aí ele pegou o bis, colocou colocou na sacolinha lá, pegou o batom, e na hora de fechar, ele cadastrou ele como cliente e tudo, a menina cadastrou no sistema, só que ele falou, quer saber, eu não quero mais nada não. Ô Dani, pega aí pra mim, compra se você quiser, eu não quero mais não. Então ele virou um cliente, mas ele não exerceu nenhuma venda. Como, por exemplo, o Rafa, ele poderia ter ligado na Candice e ter, eu quero fazer um orçamento aí de uns chocolates que eu vou fazer uma festa e também de uns docinhos. Vocês fazem isso? Fazemos. Tá, qual o seu nome, o seu CPF? Tô cadastrando você aqui. E aí, o Rafa, ele pegou os preços das coisas, a Candice cadastrou o Rafa, mas ele ainda não fez nenhuma compra, né? Então, o cliente, ele não necessariamente é obrigatório a fazer uma venda, realizar uma venda, né? Ele fazer um pedido de venda. Então, mais um cliente pode fazer várias e várias compras, né? Pode fazer várias e várias vendas. Ele pode estar em várias e várias vendas. E o que acontece aqui? Uma venda, ela não pode ter mais que um cliente. Então, eu estou lá com o Rafa no caixa, comprando lá na Candice, eu não tenho condição de falar, olha, faz o seguinte, eu e o Rafa vamos comprar junto esses produtos aqui. A menina vai falar, tá, mas o que vai ficar para um, o que vai ficar para outro? Porque o sistema da Candice, ela não pode ter 2 clientes numa venda só. Tem alguns casos de venda, de comércio, que você tem alguns clientes numa venda só. Mas no caso da Candice, num comércio normal, que tem sistemas PDV, como o Thiago Esteves falou aqui no anteriormente, não possui esse tipo de regra, tá bom? Então é sempre uma venda só tem um cliente. E aí a gente vai para uma N para N agora, tá? Uma venda contém vários produtos. Então, uma venda ela pode possuir um produto, como ela pode possuir N produtos, tá? No mínimo um produto e no máximo N produtos, porque você não pode ter uma venda sem nenhum produto, né? Só que
Um produto pode conter várias vendas, ele pode estar em várias vendas. Só que o produto não necessariamente foi vendido um dia. Então ele pode estar em nenhuma venda, em 0 vendas. Por que isso? Vamos falar daquele exemplo do Lindt que eu comentei. O cliente ligou lá na Candice e falou, eu quero Lindt. Que legal, você quer Lindt? Que eu não tenho, mas é uma boa ideia. Ligo lá para o distribuidor, eu quero Lindt agora. Quando chegar o Lindt e tal, eu gostei do preço, vou comprar, eu cadastro o Lindt. Mas ele não tem nenhuma compra ainda, ele nem chegou na loja. Quando chegar na loja, antes do primeiro cliente comprar o Lindt, ele ainda não foi realizado nenhuma venda. Então por isso que a gente coloca 0 aqui. Mas é uma relação de N para N. Então N vendas para N produtos. Tá? E também temos na venda, que é a venda com a forma de pagamento. Uma forma de pagamento, ela pode estar em várias vendas. Como uma venda contém apenas uma forma de pagamento. Então é 1 para N. Então uma venda pode ter no mínimo uma forma de pagamento, uma venda pode ter no máximo uma forma de pagamento. Assim como uma forma de pagamento pode ter N vendas, tá bom? Então é mais ou menos esse sentido. Agora vamos descer aqui para produto. O produto, ele pode pertencer a alguma marca, ele pode possuir alguma marca. Então, um produto, uma marca, ela pode ter N produtos. Então, uma marca pode ter 0 produtos, como eu falei lá para vocês no exemplo que eu dei. E uma marca, ela pode ter N produtos. Assim como um produto pode ter no mínimo uma marca e no máximo ele pode ter uma marca. Então você tem aqui uma relação de 1 para N. Vamos falar de compras agora. Eu estou lá comprando o Lindt. Cadastrei tal direitinho e eu vou fazer uma compra. Então, um distribuidor pode entregar N compras para Candice, né? Então um cara sempre compra lá naquele distribuidor. Só que um distribuidor pode também não ter nenhuma compra, né? Então é 0 e N. Por quê? O distribuidor, às vezes, vamos supor que eu sou o gerente de compras da Candice e eu vou ligar lá no distribuidor e falar, seguinte, eu estava querendo comprar aí com vocês, mas você precisa fazer um preço joia. Não, tudo bem. Então vamos fazer um preço joia. Tá, mas eu preciso dos seus dados primeiro para eu cadastrar você aqui no sistema. Ele cadastra o distribuidor como uma opção de distribuidor, mas ele nunca efetuou uma compra, porque o cara é novo ou o cara sempre tem um preço muito alto e ele acaba não comprando. Então o distribuidor não necessariamente ele precisa ter uma compra. Só que uma compra, ela no mínimo tem que ter um distribuidor e no máximo ela tem que ter um distribuidor também. Então não tem uma compra com 2 distribuidores. Sempre é uma compra 1 para 1. Mas essa compra ela vai possuir ali os seus N produtos, tá? Então, juntando tudo isso aqui, a gente tem um MER completo. E aí, a partir desse MER, gente, a gente vai ter ali uma foto, um esboço, um blueprint do nosso banco de dados. Vamos colocar aqui que isso aqui seria os nossos atributos, nossas colunas. Os verdes aqui seriam as entidades, os laranjas seriam os relacionamentos, tá? Então esse seria o nosso MER completo. Seria legal depois vocês fazerem esse MER por conta própria de vocês, para depois dar uma comparada com o da Devaria, e depois vocês verem se vocês enraizaram esse conceito. Mas, assim, explicando tudo não é uma coisa difícil. É só mesmo vocês terem esse entendimento, entender bem a regra de negócio e conseguir colocar ela tudo no papel, tá bom? Então, esse seria o nosso modelo finalizado da Candice. E aí, para continuar aqui a aula, para vocês entenderem bem aqui e a gente começar a construir o banco de dados e desenhar ele um pouquinho mais detalhado, a gente precisa antes falar de conceito de chaves. Até um pessoal aqui começou a falar uma analogia de chaves aqui em relação ao MER e fez total sentido, mas eu segurei para a gente falar agora, tá? Então chaves
são peças fundamentais ali no banco de dados, que são campos que são utilizados para fazer os seus relacionamentos. Essas chaves, elas podem ser caracterizadas como chave primárias e pode ser caracterizada como chave estrangeira. E eu vou explicar o conceito dessas diferenças e o conceito de cada uma delas, tá? E para melhor entendimento aqui de vocês, o que seria a chave? Eu vou separar aqui, eu vou usar de exemplo a tabela de produto e a tabela de marca, porque ela é bem mais simples de explicar para vocês. Então, primeira coisa, chave primária. Chave primária, na verdade, pode ser um conjunto de atributos ou apenas um atributo, mais comum ser até apenas um atributo, que não se repetem dentro daquela sua entidade. Vamos falar de CPF, estamos falando aqui de código de produto, estamos falando de código de marca, estamos falando do exemplo da Fernanda que foi o CRM, do médico, e tem outros campos aí que a gente poderia usar como chave primária de uma tabela, tá bom? De uma entidade. E eles são usados como índices da tabela, tá? Então um exemplo aqui da tabela de produto e tabela de marca, eles são esses em vermelho aqui, são os atributos chamados código. E vocês podem ver que eles possuem códigos únicos. O chocolate batom é 132, o shot 133, crush é 134, o choquito é 135, o garoto é 1, Lacta é 2 e Nestlé é 3 as marcas. Então eles não se repetem. Se um dia você tentar inserir algum banco de dados, forçar, se ele tiver a chave primária e você falar, tentar inserir no banco de dados um chocolate Lindt com o código 132, ele vai recusar e ele vai falar que essa chave primária já existe. Ele não deixa salvar dados com a mesma chave, tá? Ela é única, tá? A chave primária é única. E explicando agora o que é uma chave estrangeira. Ela somente existe quando há um relacionamento entre tabelas. Então, porque a chave estrangeira, ela é a referência da tabela origem, tá? Então ela é a referência de uma chave primária da outra entidade. No nosso caso aqui de produto e marca, a código marca da tabela de produto, ele é caracterizado como uma chave estrangeira. Por que é uma chave estrangeira? Porque essa chave não pertence à tabela de produto. É como se fosse um estrangeiro mesmo. O estrangeiro não pertence a esse país, só que ele está nesse país, tá? A origem dele está lá nos Estados Unidos, só que ele é estrangeiro aqui no Brasil. Então é esse conceito que eles utilizaram. Então essa chave não pertence, ela não é dona, a tabela de produto, a entidade de produto não é dona do código marca. Quem é dono do código de marca é a tabela de marca. E a tabela de marca é exatamente a chave primária. Então vamos colocar aqui nesse exemplo. O chocolate batom, código da marca do chocolate batom, qual que é? É garoto. Qual que é o código da marca que eu tenho que utilizar aqui em cima na tabela de produto? O garoto. O código 133 do produto, que é o chocolate shot, tá com a marca 2. O chocolate shot é de quem? É da Lacta. A Lacta é qual código? 2. Então, qual é o código da marca aqui, da chave estrangeira? 2. O 134 aqui, que é o chocolate crunch, qual marca que ele é? É da 2, é da Lacta. E o choquito é de quem? É da Nestlé. Então tá como código da marca 3. Então esse cara aqui, ele é a nossa chave estrangeira. E olha que começa a fazer sentido as coisas, né? Imagine se eu não tivesse a chave estrangeira. O que iria acontecer, pessoal? Eu teria que pegar esses dados aqui, ó, que eu estou marcando, e colocar no lugar disso aqui. Iria ter uma redundância, porque eu ia ter Lacta Mondelez Internacional 2 vezes. Então não faz muito sentido. Então eu coloco uma chave aqui para referenciar na outra tabela. Por isso que a gente relaciona as tabelas, tá? E aí, para ficar melhor o entendimento para vocês, eu vou pegar aquela cardinalidade 1 para 1, 1 para N e N para N e vou exemplificar usando chaves, tá? Usando as nossas chaves. Então vamos lá.
Cardinalidade 1 para 1. A gente tem... Opa, agora chegou o momento que eu ia... Agora não lembro quem tinha falado. Ah, mas eu não posso colocar os atributos lá nas entidades. Coloca. E o formato desses atributos num outro modelo seria esse aqui, ó. Seria o nome da entidade que está em branco e o nome dos atributos aqui embaixo. Para ficar não aqueles balãozinhos, né? Para ficar mais fácil de entender aqui na hora que você vai desenhar um diagrama um pouquinho mais detalhado, tá? Que a gente vai fazer isso na próxima aula. Bom, mas vamos lá, 1 para 1. O que vai acontecer 1 para 1 aqui? Eu tenho uma tabela de cliente e eu tenho uma tabela de fidelidade. O relacionamento é entre as chaves primárias, gente. Então o que vai acontecer aqui? As chaves primárias são as vermelhas. Então eu tenho o código da fidelidade e tenho o código do cliente. Como eu poderia ter a chave primária aqui do meu cliente, o CPF também. Mas no meu exemplo aqui que eu vou dar para vocês, eu vou usar como código, tá? E no plano de fidelidade, eu poderia usar aqui o CPF também como chave, mas eu vou usar como código, tá? Então o que vai acontecer? O código do cliente vai ser o mesmo do código de fidelidade. E aí eu vou ter uma chave, uma cardinalidade 1 para 1. As duas tabelas se relacionam com a chave primária, tá? Então é 1 para 1 sempre fazendo chave primária para chave primária, tá bom? Por quê? O código de fidelidade não pode repetir o código de cliente, assim como o código de cliente não pode se repetir o código do cliente. Então é sempre nesse formato. Agora vamos dar um exemplo de chaves para 1 para n, tá? 1 para n você faz uma chave primária com uma chave estrangeira. O que significa isso? A chave primária é a vermelha, do código da marca. E o código do produto, tá aqui, certo? A chave estrangeira é o código da marca, que está na tabela de produto. Então eu coloquei lá naquele exemplo, vocês viram, né? O 1, 2, 2, 3. Então é isso aqui. Como que eu vou fazer o relacionamento entre as chaves? Então é a chave primária, ela se relaciona com a chave estrangeira do produto. Então o código de marca é a chave estrangeira, que pode ter N. Por que N, né? Se a gente voltar aqui no outro slide, ó, nesse outro slide, a gente vê que ele se repete, ó. 2, 2, então é N. Então a gente tem N aqui, quer ver? A gente tem N aqui, porque o 2 lá do lacta vai aparecer várias vezes na entidade de produto. Então o código de marca como chave estrangeira se relaciona com o código de marca, que é a chave primária da entidade marca. Entenderam? E os verdes são os outros campos, que são os atributos normais. Agora a gente vai falar do N para N. Esse N para N aqui eu trouxe 2 exemplos, tá? Então é a venda fazendo um relacionamento com um produto, N para N. Uma venda pode ter N produtos, como um produto pode estar em várias vendas. Então como que a gente pode fazer esse negócio acontecer? Primeiro, eu tenho 2 chaves primárias, só que N para N não faz relação entre chave primária e chave primária, isso faz do 1 para 1. O que acontece com N para N? A gente cria uma... Deixa eu pegar a caneta. Ele tem o código, o nome do livro e a descrição do livro. E o autor tem o código do autor e o nome do autor. Lembra aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Então, um livro pode ter N autores. E um autor pode escrever vários livros, tá? Então, eu crio uma nova tabela, que ela é uma tabela de relacionamento, tá? Chamada, por exemplo, autor-livro, essa entidade. E aí eu relaciono com as chaves estrangeiras. E as chaves estrangeiras são elas aqui, ó. Essa é a chave primária. O código do autor vai se relacionar para vários códigos de autores. E um código de livro vai se relacionar com N códigos de livro, vários códigos de livros. Então eu tenho que ter uma tabela auxiliar para fazer esse relacionamento N para N. Quer ver outro exemplo? Que é compra e produto. Então, uma compra, ela possui itens de compra. Então, aqui até fica melhor para explicar para vocês esse conceito. A chave primária de compra está na tabela auxiliar itens de compra, que eu coloquei código da compra.
E o produto, a chave primária do produto está na tabela de itens de compra também, como código de produto. E elas se relacionam com a chave estrangeira da origem. E no item de compra até coloquei um código, que são aqueles atributos que eu posso colocar no losango, que o próprio Carlos falou. E aí, pessoal, o que eu posso colocar também de atributos nessa tabela auxiliar? Porque quando eu faço uma compra de um produto, eu compro ele com um preço. Eu também tenho uma quantidade, então eu posso acrescentar outros atributos nessa tabela auxiliar. Então, numa compra, vamos colocar aqui um exemplo prático. Então, eu estou fazendo uma compra com um distribuidor Doces LTDA, estou comprando doces lá. E eu estou comprando desse cara um chocolate batom e um chocolate crunch. E aí eu tenho o primeiro registro dessa tabela auxiliar. Vai ter o código 1, um código sequencial. O código da compra vai ser a compra que eu estou fazendo, é a compra 1. Compra 1. E eu vou ter o código do produto. O código do produto do batom é o 3. Quanto que eu paguei no batom nessa compra? Eu paguei 70 centavos o batom. Qual a quantidade de batons que eu comprei? Eu comprei 1000 batons. Então, aí vai se repetir uma nova linha, tá? Porque é 1 para N, quer dizer, N para N. E aí vai se repetir com um outro exemplo, que é o crush. O crush vai ter o código da compra 1 também, porque é a mesma compra. E o código de produto não vai ser mais o batom, vai ser o código da crush, que é o 3. Então, vai ficar 1, 3. O preço do crunch vai ser R$2 e eu comprei 200 unidades. Então, eu posso colocar atributos nessa tabela de compra, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona uma entidade de N para N quando a gente fala de chaves. Você transforma duas entidades numa entidade auxiliar ali, que você pode até acrescentar parâmetros, atributos dentro dela, e você dentro dessa entidade, dessa tabela, você vai colocar as suas chaves estrangeiras. E você pode criar uma chave primária para essa item de compra também, tá? Mas não é obrigatório, você pode ter somente as duas chaves estrangeiras, que ela já é única, tá bom? É isso, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se alguém tem alguma dúvida para voltar aqui no diagrama, para voltar no draw, se alguém tem alguma outra dúvida, para eu trocar o assunto aqui que vai ficar melhor, tá, pessoal? Aqui, ó, Thiago, exemplo, em um sistema tem vários PD e para uma NF e não pode ter várias NFs para um PD. Seria um exemplo. Boa, belo exemplo, Thiago, é isso mesmo. Seria um CPF por venda? Sim, no caso, sim, Maria. Na nossa Candies aqui, no MER, uma venda só pode possuir um CPF, tá? É isso aí, só um cliente. E eu já lancei no Facebook, porque a próxima aula a gente vai começar a criar o banco de dados, né? A partir desse MER que a gente fez, a gente vai criar um outro diagrama que é um pouquinho mais detalhado, que a gente vai começar a desenhar as tabelinhas, e depois desse diagrama que a gente desenhar, a gente vai construir o nosso banco de dados. E a gente vai utilizar algumas ferramentas. Primeira ferramenta que eu queria passar para vocês é o Docker. Tá? O Docker, ele faz uma imagem de um servidor, vamos dizer assim, ele pega ali, ele emula um servidor dentro do seu desktop e você pode instalar imagens de serviços de servidor. Então a gente vai instalar o Docker para quê? Como o SQL Server, que é o banco de dados que a gente vai utilizar para os nossos exercícios, ele por origem não tem um instalador para o Mac, a gente vai usar o Docker, que o Docker ele vai servir como o servidor dentro do seu desktop. Basicamente isso. E aí o pessoal que usa Mac vai conseguir instalar o SQL Server tranquilamente no computador. E para a gente conseguir mexer no SQL Server, a gente vai utilizar um cara chamado Azure Data Studio, que é uma ferramenta de gerenciamento de banco de dados que você consegue colocar comandos de SQL, linguagem SQL que vocês vão aprender nessas aulas.
E esse sistema, ele é aderente tanto para Mac quanto para Windows. Então, para todo mundo sair ganhando aqui, porque quem usa Mac não vai conseguir comprar um Windows para quarta-feira e utilizar para fazer a aula. A instalação do Docker é super tranquila e a gente vai fazer juntos na próxima aula. Não vou passar comandos aqui do Docker para vocês, mas se vocês quiserem fazer download, que tá lá os links estão lá no nosso Facebook, vocês já podem até pedir para adicionar lá na nossa página de grupo, né? Seja um membro do Devaria lá no Facebook, e vocês vão fazer o download de acordo com o sistema operacional de vocês aqui, tá? Isso vai facilitar para vocês para a próxima aula, porque aí você não precisa ficar fazendo o download enquanto eu falo, né? Ele já vai ter ali baixado, prontinho para vocês utilizarem e a gente fazer a instalação juntos. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Vocês podem seguir a gente aqui nas nossas redes sociais, curtir quem gostou dessa aula aqui na nossa live, se inscrever no canal, que ajuda bastante, ajudar a divulgar, porque a gente quer aumentar bastante a comunidade de programadores, como vocês já sabem de tudo isso. Tem bastante pessoas aqui que nunca entraram, que estão aqui na live. Obrigado por participar pela primeira vez. Uma boa noite a todos, boa semana e quarta estamos de volta. Espero vocês mesmo, tá? Vamos, que a próxima aula vai ser legal. Vamos começar a escrever código, o negócio vai ser legal. Vai ser uma aula bem, bem bacana, bem produtiva para vocês, tá, pessoal? Obrigado, boa noite.